Bruno, para quem não conhece, sem ser a parte desportiva, quem é o Bruno Lamas? O que é que gosta de fazer fora do ambiente desportivo, fora da competição? Cara, ultimamente tem mudado um pouco, eu era um cara que praticamente só ficava mesmo em casa, assim, ficava com a minha esposa, vejo alguns filmes, algumas séries e tal. Ultimamente tenho mudado, tenho jogado videogame, comprei um videogame ano passado, comecei a pegar gosto e ultimamente tenho feito bastante isso. Agora a gente fica mais em casa ainda, com a esposa grávida, né, aí a gente tá ficando bastante mais em casa e quando dá, jogar aquele videogame depois do treino, né, trabalha e depois brincar um pouco, aproveitar a vida também. Claro, claro. Bruno, como é que surge o futebol na tua vida? Cara, futebol na minha vida foi desde pequenininho mesmo, foi uma coisa assim que não precisei escolher, tipo, nada forçado, nunca precisou de nada disso. Meu irmão também jogava, né, sempre desde pequeno. Então, sempre tive essa coisa dentro de casa do esporte, do futebol, né. E desde que eu sou molequinho, meus Natal, né, aniversário, tudo era que queria bola de futebol, queria chuteira, e cada dia uma nova, que queria, e foi pegando gosto, foi jogando, jogava na rua, jogava com os amigos em qualquer lugar, ia para todo canto jogar, e meus pais também sempre me apoiando aí desde pequenininho mesmo, que eu jogava futsal lá, sempre que precisava levar em São Paulo para jogar, eles levavam e faziam as correrias para dar certo, né. E aí a gente foi indo na luta, muita luta mesmo, muita gente não sabe nem um pouco do que a gente passa aí nesse futebol, né, muita gente fala: "É fácil, é fácil". É fácil para quem chegou, né, para quem conseguiu chegar num patamar top, e mesmo assim ainda sofre bastante, né, sofre muitas coisas que só quem tá lá mesmo que consegue falar, e as pessoas julgam bastante, mas é isso, quem tá de fora só consegue ver aquilo que é lindo, né, É que é o isso, cara ganhar dinheiro, que é o cara fazer um gol e tal, e não sabe do resto, mas tá tudo é certo. isso, é isso. Nós só vemos de facto o que nos chega já pela televisão e pelas mídias, e aí já é de facto o que tu estás a dizer, já é quem está no topo. Não, só quem passa por dentro do desporto é que percebe todas as dificuldades no início, no iniciozinho, no isso que estás a dizer, no ir treinar longe, do pai ter que levar, de fazer não sei quantas horas de autocarro para chegar no local, de treinar, não conseguir alimentar correto porque não tem tempo entre um treino e o jogo e o vir para casa e tudo mais, do jogar em vários clubes onde o pagamento é pouco ou nenhum, em que não dá para fazer vida disso, mas nós, lá está, o que vemos e o que ambicionamos todos é chegar ao topo, é chegar no profissionalismo a sério, porque mesmo dentro do profissionalismo, se estivermos a falar numa dimensão menor, o vencimento não é assim tão bom e, portanto, não É. é nada que permita também ficar logo com a vida arranjada, como nós costumamos dizer. Bruno, quando eras pequenino, alguma passou-te pela cabeça ser mais alguma coisa do que jogador de futebol ou foi sempre o que esteve no foco? Ah, na minha nunca, cara. Até falei isso com a minha esposa hoje, isso é engraçado, a gente estava comentando, e eu falei: "Rapaz, se não fosse o futebol, eu juro que eu não saberia o que eu seria, né". Pode ser que se não desse certo, aí a gente ia ter que correr atrás das coisas, ver o que podia encaixar, mas eu nunca tive outra vontade a não ser o futebol, e para mim, na minha cabeça, nunca teve essa dúvida, assim, tipo: "Ah, eu quero parar, não quero", tipo, porque muitos jogadores chegam uma fase que aí dá uma travada e aí fala: "Putz, será que vale a pena? Eu vou buscar outra coisa". Mas graças a Deus e as coisas foram acontecendo, né, meio lentas, pelo que eu fiz na categoria de base, né, mas a gente foi insistente e as coisas começaram a acontecer naturalmente, lentamente, mas sempre progredindo. E hoje estamos aí feliz da vida, com estabilidade.
e continuar trabalhando muito para continuar crescendo e melhorando a nossa situação. Perfeito. Nas categorias de base, qual foi o clube que começaste onde é que começaste a jogar futebol? Eu comecei a jogar futsal, né, na verdade, na minha cidade, São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo. Comecei a jogar lá no Automóvel Clube. Joguei lá desde de pequenininho mesmo, acho que tinha uns 6, 7 anos. E a gente jogava paulista, né, que fala lá sub-20, paulista, série prata que a gente jogava. Então a gente tinha que ir fim de semana, aí fazia 1 ou 2 jogos lá e voltava para nossa cidade, que é muito longe, 500, dá uns 500 quilômetros de carro. Então, era muita correria, mas ali a gente já era apaixonado, né? A molecadinha tudo apaixonada, todo mundo quero ser jogador, mas infelizmente, né, a maioria desses meninos que jogaram comigo, alguns tentaram, outros nem chegaram a tentar profissional, mas a maioria ficou para trás, não virou jogador, são todos meus amigos hoje, mas não teve mais nenhum assim da minha época que virou. E aí, depois que eu comecei para o campo, tinha o Jovec, que era junto com a América, que também é da minha cidade, e a gente foi fazer um treino lá no São Paulo. Fomos fazer um treino lá. Acho que a gente perdeu de monte, perdemos de uns 6-1, só que eu fiz o gol do jogo e fui bem pra caramba no jogo, assim, me destaquei, né, dos outros. Então, eles me chamaram para fazer um teste, falaram que dá para ver que era diferente e tal. E ali eu tinha ainda uns 12 anos. E aí eu falei que eu queria, meus pais falaram, você quer, você vai. Meus pais nunca tiveram esse negócio de prender, né? Como meu irmão já estava no Guarani nessa época, já jogava. Então, foi mais fácil, assim, eles já estavam mais acostumados, então eles falaram, ó, se é isso que você quer, só que no São Paulo, nessa época, era no São Paulo, né? Então, no São Paulo não tinha alojamento para quem era da cidade, era a partir de sub-13 ou sub-14. E meus tios moravam em São Paulo, na Vila Mariana, e aí eles ofereceram, falaram, ó, se você quiser, pode morar aqui com a gente, e aí você vê um jeito de ir pro treino e tal. E ali começou, desde moleque, 12 anos, tipo, eu era do interior de São Paulo, uma família estabilizada no interior, só vivia, tipo, para onde eu ia, meus pais me levavam e tal, aí eu tive que, pô, agora uma cidade grande, que era São Paulo, me virar, tipo, se vira. Aí meu pai ficou lá comigo uma semana ensinando, tipo, ó, aqui você pega o ônibus tal, desce ali e troca de ônibus ou pega o metrô. E aí eu falei assim, não, bora. E aí foi isso, começamos assim, saía da escola, saía correndo, que o treino era à tarde, saía da escola correndo, pegava um ônibus, ia, de vez em quando dava uns miguezinhos, falava assim, não, o ônibus não passa hoje não, mas tava muito cansado às vezes e como era muito novinho, às vezes dava uns perdidos no treino, mas sempre amando ali o que fazer, mas é que era muito cansativo mesmo, muito longe ficava e tinha que fazer essa correria. Mas foi o início de tudo. Aí depois dali eu dei um salto, eu joguei a categoria de base até os 15 anos no São Paulo, ganhamos a Copa Nike, fomos até a Inglaterra jogar o Mundial de Clubes Sub-15, fomos campeão também, e acabei indo para a seleção brasileira sub-15, né? Só que quando eu fui para a seleção, eu estava lesionado, eu tinha machucado a minha coxa e saiu a convocação. Só que nessa que saiu a convocação, meu pai me ligou, ele falou: "Você foi convocado aqui para a seleção brasileira". Eu, para de graça, pô, vamos brincar com essas coisas aqui, tá doido? Aí ele, é sério, pô, é sério. Aí eu falei, não. Aí saí correndo, tava no shopping com um amigo. Aí saí correndo para casa. Na hora que eu olhei lá, comecei a chorar, assim, tipo, emocionado mesmo, nem acreditar, porque por mais que era a base, mas pra gente ali era Claro. uma coisa de doido, né? Um sonho já parecia que já era virando realidade, né? Profissional já parecia. E aí meu pai falou, mas você tá machucado, você tem que falar. Eu falei, vou falar nada, pai. Eu vou meter o pé. Aí acabou que eu fui, fiz uns treinos lá bons,
mas aí eu não consegui. Depois do terceiro dia assim, era a minha perna esquerda ainda, e eu só lançava com a perna esquerda, né? E aí, chutando, uma hora eu falei, não dá. Aí acabou que não deu certo, né? Aí voltei e continuei lá e tal. Aí acabou meu contrato, não, acabou esse ano que eu estava com 15, ia mudar para o 16, que virava que fazia o contrato profissional, né? Só que até então o São Paulo falou que não tinha ainda ideia de como ia ser e tal, que não sabia o que eles podiam me oferecer, só quando eu fizesse 16. E o Santos tinha jogado contra a gente na final do Campeonato Paulista. E o treinador ligou pro meu pai na época e falou: a gente quer o seu filho aqui. E a gente vai oferecer um contrato profissional e tudo e tal. E nessa que eu fui, aí nessa que eu fui, eu ainda dei um pulo no Corinthians, porque meu irmão jogava lá. Fiquei lá um mês, porque a gente não estava certo ainda no Santos. Fiquei lá um mês, eles gostando pra caramba. Mas aí eu falei, pai, a estrutura do Santos, tudo que vem acontecendo no Santos, eu já pensava, acho que eu pensava um pouquinho na Mais à frente, frente. já era muito preocupado com esse negócio de, tipo, o Corinthians não utilizava muito os garotos da base, o Santos já, era na época que já estava subindo Neymar, Ganso, que tinha antes Robinho, e era esse negócio que o Santos aproveita muito, então eu falei, esse é o negócio, né? Aí eu fui para o Santos sem pensar e assinei lá. E fiquei 3 anos lá, 3 anos bons, assim, joguei bastante nas categorias de base, fiz bastante gol, treinei bastante com o profissional. Infelizmente não tive a chance de jogar lá no profissional. E quando acabou meu contrato, apareceu o Cruzeiro. Apareceu o Cruzeiro, e aí eu fui para o Cruzeiro finalizar aí essa categoria de base até chegar no nosso grande Leixões, né? Que acabou É, que eu não fui aproveitado lá no já, Cruzeiro, já, fiquei lá, é, joguei bastante. já vamos a Portugal, porque é uma parte interessante que eu quero Essa é naturalmente falar boa. contigo. Queria só aqui perceber uma coisa um bocadinho antes no que falaste. Primeiro, para aqueles que nos acompanham, relembrar aqui, relembrar não, trazer novamente à atenção uma coisa que tu disseste muito importante, que era os 500, cerca de 500 quilómetros que tu fazias ainda no futsal para competir. E é isto, para quem é do Brasil e nos está a acompanhar, 500 quilómetros é uma coisa normal, é duro, mas é normal. É verdade. E nós em Portugal, quando falamos em 50 quilómetros, em 60 quilómetros, já é muito longe e já tenho que andar tanto e não vou jogar para lá. Estamos a falar aqui de 500 quilómetros, que é quase atravessar Portugal de uma ponta à outra. Portanto, é É alguém, verdade. é alguém de Faro estar a jogar em Trás-os-Montes e isso ser algo natural. E portanto é esta questão às vezes que também é interessante perceber, que é esta questão de perspectiva e o quanto o local de onde vimos e a forma como nós avaliamos as coisas face à nossa infância, depois também nos torna pessoas diferentes para um lado ou para o outro, e é perceber isso, que é 500 quilómetros é longe, mas dentro do Brasil nem sequer é assim tão longe como isso. 500 quilómetros cá é passar de um lado para o outro e a perspectiva é completamente diferente. Outra coisa, a É, questão que eu te queria colocar aqui é, nesse percurso, até aí, porque aí já claramente já tinhas a questão profissional, mas nesse percurso, quando o gosto e a vontade estava sempre lá, como tu disseste, de querer ser jogador de futebol, mas quando é que tu percebeste que isso de facto fazia parte de uma realidade, que já não era só tu quereres, que de facto, ok, eu tenho capacidade e as coisas estão a ir para eu ser jogador de futebol. É quando vais para o Santos, é antes disso? Ajuda-nos aqui. cara, eu acho que essa vivência de quando eu tive que 12 anos começar a viver sozinho mesmo, tipo, eu tinha meus tios ali, meus dois primos, mas quando eu saía da casa deles, eu ficava sozinho, eu ia andar para todo canto, moleque ali, 12 anos, um perigo, né? Hoje em dia, se a gente falar, pô, um menino de 12 anos andando sozinho, de ônibus, de um monte de coisa, eu pegava, ia para shopping, para as lojas lá na 25 de março, na época, e ia sozinho, igual doido.
eu acho que isso foi fazendo eu crescer e ter uma mentalidade, assim, já pensando no meu futuro desde cedo, assim, e acho que dali, a partir dos 13, 14, que eu peguei seleção e fomos campeão mundial, acho que eu já comecei a sentir, tipo, pô, é isso. Tipo, vai ser isso pro resto da vida e não tem jeito. E Uhum, também, tipo, querendo ou não, na escola já começou. Eu era bom, no começo eu era muito bom, e depois, quando eu comecei a jogar direto, acabou que deu uma. Tipo, comecei meio mal na escola e tal, não queria nenhuma coisa assim, me apegava muito, só queria saber de jogar bola. Chegava no intervalo, era jogar bola, eu ficava felizão, mas sala de aula não dava certo. Aí eu falei: é isso, cara, agora você vai ter que fazer acontecer. E também, querendo ou não, você vai ganhando um nome na categoria de base, vai ouvindo falar de você, os outros falando, nossa, ele é diferente, é isso, é aquilo. Você fala, eu vou fazer isso pro resto da vida. E eu acho uhum. que foi isso, cara. Eu acho que foi muito natural, mas, mas ao mesmo tempo foi desde pequeno mesmo que eu tive que pensar nisso, né? E decidir. Sim. Sim, é isso que tu dizes, é aquela ida em que passaste, digamos, a viver sozinho, ou seja, que deixaste os teus pais, pelo menos, para avançar, até porque, como tu dizes, não é, de todos, foste o único que foi, de todos aqueles que estavam, que faziam parte da tua equipa, foste o único que foi chamado, convidado a ir para aí, é de facto algo que na tua cabeça começou já a fazer perceber que, calma, espera aí, que afinal não é só vontade, isto pode mesmo tornar-se realidade e pode ser É, mesmo isto acho que que eu vá também fazer é da minha isso, vida. acho que também é isso um pouco. Eu tinha muitos meninos que grudavam em mim, tipo, que ficavam muito junto comigo, amigos mesmo, que até hoje, quando eu vou para o Brasil, o churrascão do Bruno Lamas é o nosso é o nosso lugar ali, os amigos de sempre, assim. Então eu fui vendo que, tipo, eles foram ficando para trás e eles não tinham tanta essa vontade, assim, sabe? Tinha alguns meninos que tinham até mais qualidade que eu no futsal, até e tal. Só que eu não via neles essa, igual você falou, esse querer de eu vou ser jogador. Não, eu talvez eu seja, mas se não for também tudo bem. Eu não tinha isso, eu tinha tipo, eu vou ser e é isso, não tem outra É, escolha, entendeu? Eu sempre falei para é, meus pais, eu vou até o fim, não vai ter, tipo, eu não tô pensando se eu vou ser outra coisa. Não tem é. essa decisão, não tá na minha cabeça. Eu vou ser jogador, entendeu? E E é engraçado porque tu reforças uma ideia que nós tentamos passar aos miúdos, aos garotos de base, aos jogadores daqui nós chamamos de formação à base, eh, que é as histórias dos jogadores que conseguem de facto chegar a profissionais e fazer a vida com que sonharam. A história repete-se sempre, que é: há ao lado alguém que até tinha mais qualidade do que eu, e muitos reconhecem isso, e estamos a falar, o próprio Cristiano Ronaldo já reconheceu é, isso em alguns jogadores que ele teve já com vi ele. já ele Eu falando. tenho jogadores que eram melhores do que eu, só que não queriam tanto como eu. E quando nós falamos às vezes isto para os jogadores é: se já tens qualidade, ótimo, mas não acho que isso é suficiente, ou queres É, mesmo muito, ou então o miúdo do lado que tem menos qualidade, mas tem mais vontade, vai-te passar e tu vais é vê-lo lá isso. chegar e vais perceber, mas como é que ele está ali e eu não, se eu até tinha mais qualidade do que ele? Porque ele quis mais, esteve disposto, como tu estiveste, a fazer os sacrifícios necessários para chegar lá. Depois, claro, quanto mais juntarmos estas duas coisas, não é? A qualidade à vontade, mais fácil é de facto Facilita. conseguir chegar a esse patamar. É Sim, uma sim. coisa, é uma das coisas que, como quando eu fui para São Paulo e comecei a ter um nome na base, bastante gente falar de mim e tal, e eu fui para o Santos, era o camisa 10 do sub-15, depois do sub-17, aí muita gente falar. Eu acho que isso, numa certa fase, me atrapalhou um pouco, porque eu tive ali um momento no Santos que todo mundo falava que eu ia ser o próximo Ganso, não sei o quê, e como na base facilitava muito o nosso jogo, era tipo 7-1, 5-1, a gente pegava os meninos do interior, não dava graça naquela época, era
tipo, querendo ou não, era muita diferença, assim, de estrutura, de tudo, né, de alimentação. Então, os meninos, a gente ali na base, a gente falava, pô, a gente já é craque, a gente já é tudo jogador de verdade, não tem como. Já já a gente vai estar no profissional arrebentando. E chega uma certa fase que você fala, putz, não é bem assim, sabe? Não, chega a base, a hora que você vai profissional, os caras falavam, na época eu falava assim, esse cara tá de palhaçada, pô. Tudo que você viveu ali, para num certo momento, os caras esquecem, você subiu, beleza, por causa do que você fez ali. Mas quando você chegou lá, zera tudo e você tem que fazer tudo de novo no profissional e mais ainda, porque ali no profissional é cada dia uma peça nova, cada dia um menino novo chegando. E é isso que eu aprendi, assim, graças a Deus, depois desses tombos aí eu consegui aproveitar, né, ensinamentos que eu tive, eu mesmo botar a mão na consciência e falar, putz, eu errei aqui, errei ali, e vou melhorar, porque tem gente que é iludido e fica iludido a carreira inteira, né? Fica, não consegue chegar e ainda fala, tipo, a culpa era do treinador, que eu já falei muito. A culpa é do diretor, não sei o quê. Tem muito também, na base, principalmente, muitos esquemas, né? Mas isso faz parte do futebol, infelizmente. Não tem como a gente parar com isso, eu acho que vai ser muito Sim, difícil. é isso. Então é fazer o que você pode fazer o máximo, assim. Uhum. Preparar. Antigamente eu não era um jogador que corria tanto no campo, porque eu já jogava, os caras tocavam em mim. Aí eu fazia gol, dava uma assistência, aí eu já falava, pô, tô lindo. Mas aí quando chega no profissional, você fala, putz, se eu não correr pra caramba, eu não vou jogar, não. E foi aí que eu falei assim, agora. E aí foi quando ainda chegamos aí em Portugal, que aí a gente já vai É falar isso, aí. é agora, é isso. Vamos falar exatamente nisso. Como é que surge a tua vinda para Portugal? Como é que Então, acontece? eu tava no Cruzeiro lá, não estava sendo aproveitado, foi um time 2 anos campeão seguido lá de só estrela, Everton Ribeiro, Marcelo Moreno, Borges, os caras tudo fera, Ricardo Goulart, os caras tudo seleção, Júlio Batista, que tinha voltado do Real Madrid e tal. E eu via que, tipo, não ia ter espaço. Os caras não davam espaço nem. A gente treinava lá, dava a vida e tal. Os caras, pô, você joga muito, não sei o que mais. Vai ir pro banco como? Os caras que tá no banco tá ganhando 1 milhão. Aí eu falava, não vai dar. Aí eu falava assim, mano, e agora o que eu vou fazer? Aí até que apareceu um empréstimo pro, pra um time lá de Minas, do interior de Minas. E eu fui. Peguei e fui. Só que aí eu fiz a pré-temporada lá, fiz a pré-temporada e eu não consegui, eu falei assim, mano, não tá legal aqui pra mim, velho. Eu não tava me sentindo confortável assim no time e tal. Falei, vou ver. Aí eles iam dar, tipo, acho que era 5 dias de folga e ia voltar pro campeonato. Era o Democrata lá de Minas. Aí eu falei assim, pô, longe pra caramba, um calor danado, malandro. Eu falei, rapaz, eu tô achando que eu não vou jogar aqui. Aí, quando eu voltei nessa folga aí que teve, chegou uma ligação para mim. Eu não sei como que conseguiram meu número, mas chegou uma ligação de Portugal falando: ó, a gente tem o Leixões aqui da segunda divisão e tal, torcida muito boa, isso, aquilo. Eu falei: rapaz, eu vou embora. Eu vou embora. Era uma empresa brasileira na época que tinha comprado lá e tal, que estava para entrar no clube, né? Depois não acabou não dando certo, nem Sim, sei por sim. quê. E aí eles ligaram e eu falei, velho, vou aproveitar essa oportunidade, né? Vou aproveitar, vamos embora. Aí a minha esposa ainda, né, falou: você é doido, a gente tem mais um ano no Cruzeiro. Meu pai, você é louco trocar o Cruzeiro pelo um time em Portugal que você nem sabe. Só que também eu tinha passaporte europeu, né? Tinha passaporte italiano. Falei, eu quero vazar para a Europa. Eu sei que eu vou jogar e vou conseguir ir para outros lugares ou crescer lá mesmo e tal. E então eu comecei essa aventura. Eu falei, eu vou, tô decidido. Peguei, fui lá eu mesmo fui na direção. Falei lá com a direção, falei, ó, vamos fazer um acordo aí, eu vou embora, vocês não vão me utilizar, eu tenho que ir embora para seguir minha vida.
e para eles também foi bom na época, não estava sendo utilizado mesmo, tinha salário. Fizemos um acordo e eu vazei para essa aventura em Portugal que começou já turbulenta. Começou turbulenta a nossa trajetória. Fala então um pouco agora do percurso em Portugal. Leva-nos outra vez Então, até essa altura. quando eu cheguei já em Portugal, infelizmente o Leixões estava numa queda grande, né? Um time gigante aí em Portugal, com uma torcida enorme, assim, uma das maiores até. Todo mundo fala isso. Quando eu falei que eu ia para Portugal, conversei com algumas pessoas, né? Que tinham jogado comigo e jogaram em Portugal. Os caras falavam, mano, a torcida do Leixões, rapaz, é uma torcida uma das mais fanáticas, assim, que a gente já viu e tal. E já teve uma época muito boa na primeira e tudo. Eu falei, então eu vou. Só que quando eu cheguei lá, primeiro dia, greve dos jogadores. Greve dos jogadores porque não estava pagando salário, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu vim parar? Aí eu falei, agora eu já tô aqui. Daqui eu não volto mais, meu irmão. Daqui eu não volto mais. Eu falei, Aí está, Bruno, bem-vindo de novo. voltei, desculpa aí, hein? Teve um problema aqui, meu computador desligou aqui do nada. Não há qualquer Tava problema. falando aí, Não há nada qualquer problema. apagou tudo aqui. Não há problema nenhum. Então estávamos aqui, entretanto as pessoas foram ficando também, ótimo. Estavas a falar que chegas ao Leixões e que estava uma crise instalada, que não havia greve de jogadores, Não, havia tudo mais. Continua-nos a é, acompanhar aí, a foi, seguir aí. foi um susto grande, né? Essa chegada a Portugal, essa chegada ao Leixões. Eu cheguei, fiquei bastante feliz assim com o clima ali e tal. Mas aí logo que eu botei a chuteira, falei, agora já vamos treinar, né? Rapaz, eu vi que as coisas estavam bem difícil mesmo. Todo mundo se reuniu no vestiário, não entendendo nada ainda meio bem novo, né? Não tinha passado ainda por isso, só em clubes que estavam pagando em dia lá no Brasil. Então, ali já tomei um susto, falei, nossa, o que está acontecendo, né? E como tinha chegado essa empresa brasileira, eles tinham prometido que pagariam tudo, que acertariam tudo. E aí não foi o que aconteceu, infelizmente. Demorou um tempo e as coisas não aconteceram. E aí começamos a treinar, eu achei muita diferença do Brasil já senti bastante dificuldade no começo. Tava chovendo, uma época que tava chovendo bastante, frio, eu falei, meu Deus do céu, será que vai dar certo mesmo isso aqui? Bola corria, os caras só um toque, eu falei, nossa senhora, o trem é diferente, hein? Mas eu fui me adaptando e depois você tá lá, você fala, no começo você fala assim, rapaz, eu acho que não vai dar, mas depois você vai se adaptando e as coisas vão correndo bem aí se você tem a paciência e querer aprender, né, bastante com o povo que tá lá, com o povo mais velho. Tive bastante gente que me ajudou também quando eu cheguei, alguns portugueses, até um próprio da minha posição, que é o Cadinha, que eu falo com ele até hoje aí, que era o cara da minha posição na época, que era o cara do Leixões, era o número 10 lá e tudo. E foi um cara que me abraçou assim, e tudo que eu precisei, ele sempre esteve do meu lado para me ajudar. Até hoje a gente conversa bastante. E apesar desse início turbulento, digamos assim, a realidade é que depois as coisas acabam por correr muito bem no Leixões. Acabas por estar, se não estou em erro, 4 ou 5 épocas no Leixões. É, no campo as coisas começaram a correr bem, né? Comecei a jogar no profissional, querendo ou não, era isso o meu objetivo, dar esse salto da base profissional e foi isso que aconteceu. Eu comecei a jogar, entrava nos jogos, porque tinha o Cadinha nessa época, ele ainda estava jogando bem e tal. E eu tive essa paciência assim de esperar a minha hora, mas quando eu entrei, eu dei resultado, fazia gol, dava passe, jogava bem. Já comecei a ser bastante elogiado. E na segunda época foi onde eu comecei já a me destacar bastante. Foi uma época que eu fiz, eu acho que 10 gols e acho que uns 7 assistências. Então já foi uma época que deu um boom assim no meu nome. Eu jogava muito bem contra as equipes B, né? Quando eu jogava contra Porto B, Braga B, Sporting B, eu me destacava bastante pelo estilo de jogo assim
que eu tenho até hoje, sempre eu senti facilidade de jogar contra os times maiores, né, do que contra os times menores, no caso, né. Então, sempre fui me destacando assim e as coisas foram dando certo aí no Leixões, até uma época que estava bom no campo, as coisas estavam melhorando assim internamente, mas aí a minha esposa chegou, foi no começo também assim, chegou lá para viver comigo lá também e tal, que a gente já vivia junto no Brasil. E deu 1 ou 2 semanas, a polícia bateu na porta de casa, nós assustados, falando: que é isso, velho? Polícia entrou com tudo lá, falando que tinha uma ordem de despejo, porque o clube não pagava há 4 anos, o apartamento. Aí eu: "Caramba, que tristeza, agora que estava dando tudo certo". E é complicado, né, na hora ali a gente bate no desespero. Eu tinha até jogo nesse dia, e aí os caras, não, vamos embora pro jogo, depois você vê o que você faz. Eu falei, não, amigão, não é assim que funciona também. Tava com a minha esposa lá também, a minha família, e não é assim. Minha esposa tinha acabado de chegar, tava desesperada, falou, que isso? Pra onde que a gente veio? Pra onde você me trouxe? Aí eu falei, eu não vou jogar. Falei, esse jogo eu não vou jogar. Enquanto não acertarem a situação, eu não vou estar jogando e tal. E eles acabaram por resolver rápido, fizeram um ajuste no meu contrato, de salário também, que eu já estava bem no time, de salário e botaram um valor lá que eu poderia escolher onde eu morava, sabe? Eles pagavam sempre certinho e eu escolhi onde eu morava. E aí foi que eu fui para Lessa ali, vivi num apartamento muito bom, ali de um quartinho, mas uma delícia, amava morar ali, muito bom mesmo, perto ali de Matozinhos também, a prainha ali. E aí começou a dar tudo certo, cara. Depois dali, tudo começou a dar certo, as coisas andarem. E aí fiquei, acho que foi 3 épocas e meia no Leixões, ou 4 épocas. Foi isso. E depois vais para o Santa Clara, para os Açores. Depois eu fiquei bastante tempo, e aí depois que eu fiz essa época muito boa, já começou a ter algumas sondagens, né? Tipo, toda janela os caras especulavam meu nome, falavam que eu ia para tal lugar, acabava que o Leixões, não, vai ficar mais uma. Não acertava. Aí, e os clubes em Portugal já não estavam com dinheiro, né? Então eles não, eu era um salário baixo para eles, e eles não sentiam essa necessidade de ir procurar outros e me liberar de graça. Eles não queriam fazer isso, sabe? Mas ali eu fui crescendo como pessoa e como jogador também, e acho que tudo tem o tempo certo. Depois dali eu comecei a botar isso na minha cabeça, que eu não podia me desesperar, que as coisas uma hora ia acontecer na hora que tinha que ser, sabe? Quando eu estava no Leixões, que era a penúltima época, o João Henrique estava lá, que era o treinador. E aí a gente tava brigando para subir ali, aí ele saiu no meio da época, e foi quando eu tive a primeira oportunidade de ir para a Primeira Liga, né? E ele me ligou e falou, né, se eu tinha vontade de trabalhar na Primeira Liga com ele, e eu falei que eu tinha, mas infelizmente não deu certo, esse ano não deu certo as coisas, e aí acabou que eu não fui esse ano para o Paços. E acabou que o Paços caiu. No fim do ano, o Paços caiu de divisão. E aí eu fiquei assim, nossa, véio, por que eu não fui pro Paços, velho? Tipo, logo depois, né? Por que eu não fui pro Paços? Era a primeira divisão e tal, por que não deu certo comigo e tal? E fica naquela cabeça, né? Será que eu nunca vou? Será que eu nunca vou? Mas aí eu tive a paciência, continuei jogando, falei, agora que eu fiquei, agora eu vou ter que fazer o meu melhor. Continuei, e no fim da temporada, o João Henrique acabou indo pro Santa Clara, e foi aí que deu certo, deu ir pro Santa Clara junto com ele, né? Que era um treinador que já me conhecia, que gostava do meu estilo de jogo, e aí acabou dando tudo certo aí a saída pros Açores. Depois dos Açores, então vais para uma realidade completamente diferente, fazes uma época fazes uma época inteira no Santa Clara, se não estou em erro, e depois na segunda época acabas emprestado ao Corfacanos e nos Emirados Árabes Unidos, não é? Foi assim que aconteceu, não é? Foi isso. Cheguei no Santa Clara com uma expectativa muito grande, né? Era isso que eu esperava
querendo ou não, há 3 anos e meio, com certeza eu queria ter subido com Leixões, que teve uma das épocas que foi isso que a gente queria muito, e foi essa época que o João Henrique ficou até a metade, a gente brigou ali em cima sempre, mas infelizmente não aconteceu, que tenho certeza que seria uma festa gigante, e o Leixõezinho, nosso Leixões merece essa subida de divisão, né? Algumas coisas tem que melhorar bastante ali dentro do clube, que a gente sabe que é difícil, mas, mas é um clube espetacular, assim como torcida, local, estádio, fenômeno de jogar, muito, muito bom ali, se sente em casa mesmo. Mas aí eu fui para o Santa Clara ali, que era uma realidade totalmente diferente, um outro tipo de cidade também, um outro clima, sabe? E aí eu fui me adaptando também, gostei também bastante, comecei a jogar, fiz uma primeira época muito boa, joguei acho que todos os jogos, quase, todos os jogos, mas não fiz tanto gol, igual eu vinha fazendo no Leixões, eu fiz, eu acho que, se eu não me engano, 2 gols na Primeira Liga, e dei 4 assistências. Eu dava bastante assistência cruzando ali, o Fábio Cardoso fazia bastante gol de cabeça só raspando. Mas nesse primeiro ano eu fui bem, assim, me destaquei nesses jogos contra. Até teve o último jogo contra o Benfica, que era o do título, que eles até botaram lá que eu tentei tirar o título deles, lá em bastante matéria teve falando isso. Contra o Porto também eu joguei sempre muito bem. E ali eu tive algumas especulações que eu ia para o Guimarães, que eu ia para o Porto, mas acabou não acontecendo. E aí eu fui jogando, aí na época seguinte chegou o Lincoln lá, e a gente começou a ter, tipo, eu jogava um jogo, ele jogava e tal. E aí nessa eu falei assim, cara, eu já joguei um ano aqui inteiro e tal. Eu já comecei com esse pensamento assim, eu acho que é hora de eu ir para outro lugar. Já estou 5 anos em Portugal, eu acho que eu preciso querer mudar de áreas, né, para ver se a coisa anda mais. Querendo ou não, a gente sabe da realidade do futebol português, Claro. e a verdade do futebol também, dos jogadores, é que a gente tem nossa carreira muito curta, a gente tem nossa família que a gente faz com a nossa esposa, às vezes alguns ajudam famílias, e a gente quer ganhar dinheiro, né? A gente ama o futebol, ama os clubes que a gente passa, a gente pega um carinho enorme, mas a gente tem que pensar no dia a dia ali, no dinheiro também, porque essa é a realidade. Se a gente ficar jogando igual eu joguei no Leixões 2 anos ganhando 800 euros por É isso. mês. Era isso que E estávamos a falar há bocadinho e tu pensando isso. estás a reforçar exatamente isso, e era isto que eu queria também voltar a reforçar, que é a carreira de jogador de futebol é muito curta, isto mesmo correndo tudo bem, ou seja, mesmo não havendo lesões muito graves que te tirem um ano, que te tirem um ano e meio de carreira, a carreira já é muito curta e de facto só no topo é que está de facto o dinheiro bom, digamos assim, Exato. porque é de facto é muito interessante jogar no Leixões, é muito interessante jogar no Santa Clara, embora eu imagino que aí depois já fosse um bocadinho superior, mas é muito interessante fazeres parte de um clube histórico como o Leixões, estares a jogar em Portugal, mas são 800 euros, e são 800 euros que É. era para ti e para a tua esposa, ou seja, não é propriamente E, e um grande nessa ordenado, o fase, pensamento tem que ser esse. infelizmente, os 800 era para 2 meses, né? 2 ou 3 meses, porque não caía em dia. Aí esse que era o problema. Já teve dia que eu nunca esqueço, a gente passando em frente ao Pingo Doce, que a gente morava, a gente falando, vê a conta aí, mano. Aí a minha mulher deu uma olhada assim, aí acho que tinha 13 ou 15 euros, aí falou assim, vixe Maria, o que a gente compra, hein, velho? Porque não sabe se semana que vem vai cair o pagamento, e muitas das vezes vivia assim, sabe? Sem saber o que a gente ia comer, e ela ali no dia a dia comigo, graças a Deus, sempre me deu esse suporte e confiança que as coisas iam mudar. E é isso que eu te falei, eu peguei essa oportunidade, fui até o Santa Clara e as coisas melhoraram, né? Melhoraram bastante. De 800 foi para deu uma aumentada boa, que deu para dar uma respirada, e querendo ou não, Santa Clara estava num ano muito bom, estabilizado e pagando em dia, tudo certinho. Então deu uma estabilizada boa, mas foi quando eu falei assim, putz, se eu ficar aqui em Portugal, ou eu jogo nos grandes, e mesmo assim eu sabia alguns amigos meus que foram para os grandes e não tiveram
tipo, o salário não deu aquela estourada, sabe? Foi, mas, tipo, foi porque era o time grande e falou, ó, você quer vir, você vem, mas é para tanto. Então, eu falei, eu tinha essa visão de jogar no mundo árabe, jogar na China, eu não tinha esse medo, sabe, não, vou embora, o que tiver que ser, vai ser. E aí me ligaram dos Emirados e falaram, ó, tem uma proposta aqui para você, não sei se você tem interesse e tal, e eu falei, mais um conversador, né, porque é muito, né, hoje em dia é complicado, eu não sei como, mas os caras conseguem ter o número de todo lado, ou é no Instagram, os caras falam, não, eu tenho um negócio aqui para você, aí já me ligava mais de 20 caras, eu falei, beleza, pô, o que é? Aí o cara falou, eu falei, não, eu gostaria de ir, tenho interesse. Aí ele falou, mas eu pensei na minha cabeça, falei até para minha esposa, na época, no dia a gente estava numa academia, a gente estava na academia lá nos Açores, a gente fazia um extra ali, aí eu falei, o cara me ligou falando lá do Emirados, que eu nem sabia muito, não conhecia assim muito, né? Aí ela falou, mas eu falei, mais uma converseira, não vai dar em nada, não. Aí o cara falou, não, manda o número do diretor aí então. Aí eu já falei, os caras querem o número do diretor, já na Já minha é cabeça, diferente. para ter o contato do cara, mas não vai virar nada isso aí. Aí deu 2 dias assim, o diretor falou, ó, tem uma proposta na mesa aqui para você, a gente já está acertando os valores, é um empréstimo de meio ano, porque lá estava no meio da temporada. Sim. Um empréstimo de meio ano, lá para o mundo árabe, o valor aí o cara falou, teu salário é tanto, e a gente aqui com o clube, a gente vai se virar. Os caras pediram um valor lá pro Corfacan, e o Corfacan acabou pagando. Aí eu falei, eu vou. Eu nem sabia quem era. Na época eu falei assim, que clube que é, hein? Os caras falaram que era de Sharjah, não sei o que. A hora que eu olhei na tabela, eu falei, nossa, é o Sharjah? Esse Sharjah é bom, rapaz. O É Sharjah bom, tá. né? Pois, aquele era bom, era impecável. E eu falei assim, nossa, o Sharjah tá voando, mo, deve ser da hora lá e tal. Beleza, a hora que chegou o contrato, aí eu li, mas o Sharjah, tipo, é o É o, estado de o Sharjah, os Estado, caras o falam. Emirado, o Emirado. Sim, sim. Aí ele falou, é o Corfacan. Eu olhei na tabela, último colocado, 4 pontos eles tinham, e o para fora da zona de descida tinha 11. Eu falei assim, nossa senhora, onde eu fui me meter, rapaz? Aí eu falei, agora já era, vambora pra luta, né? E É aí eu isso, cheguei, desculpa só para dar aqui um enquadramento e para perceber isto que o Bruno estava a dizer, que foi esta questão, ou seja, é a mesma coisa que estamos a falar em Portugal, que vos dizerem vão jogar para Lisboa, e vocês pegam na tabela e provavelmente se forem do exterior e não conhecerem, claro que aqui é diferente, mas se calhar o primeiro clube que vai aparecer, porque é assim que no estrangeiro costuma aparecer, por exemplo, o Sporting costuma aparecer Sporting Lisboa, e isto era o sim, mesmo que olhar para a tabela e achar que vai jogar para o Sporting e depois, com todo o respeito que os clubes merecem, mas chegar lá ir jogar no Estrela da Amadora ou ir jogar no Belenenses ou coisa exato, qualquer. E ali é era o caso, porque exatamente isso. Sharjah é o Emirado, ou seja, é o Estado, para quem está no Brasil, para ter esta noção, é a ideia simples. E então para quem nos acompanha do Brasil, é o mesmo exemplo, é dizer que vão jogar para São Paulo e vocês É, acham que vão jogar para o São Paulo, mas na exato, realidade não vão jogar para o São Paulo, vão jogar para o Estado, exato, mas para o pequeno. E é isto que acontece com o Corfacan e com Sharjah. Sharjah, de facto, é o Estado e tem um clube com o nome Sharjah, que é como o Bruno diz, que está sempre na luta pelo título, é um dos maiores clubes dos Emirados e o Corfacan era o extremo oposto. É um clube com muito boas condições, mas era o extremo oposto na tabela classificativa. Como é que foi? Porque eu tenho sempre esta curiosidade. Como é que foi aterrar nos Emirados e apanhar pela primeira vez aqueles 50, 45 graus assim que sais do rapaz. aeroporto? Rapaz, eu fui preparado assim porque meu irmão tinha jogado no Catar um ano e ele falou: rapaz, a hora que você chegar, respira fundo, porque o negócio vai ser duro, hein? E eu em Portugal ali pegava o verãozinho, beleza, mas a hora que eu cheguei lá, que eu saí, eu falei: não é possível, estamos dentro da sauna, rapaz. Ô, tá doido, é um calor assim que só quem viveu lá, quem teve lá mesmo, que consegue falar assim, nossa senhora, é muito, muito quente mesmo. Eu, até na época eu falei, como é que eu vou jogar assim, gente? Tu é louco, o negócio é sinistro, assim, na primeira semana eu tinha treino que eu falava assim, não vou aguentar não, velho. Era duro, mas
logo consegui me adaptar também, é o que eu falo, o corpo humano aí também é uma coisa de louco, ele se adapta muito rápido ao local. Se você tá feliz também, as coisas andam, não tem jeito. E como a gente tá falando, eu cheguei no Corfacan, que era o último colocado, chegou comigo mais dois jogadores, o Ricardinho e o Ramon na época, e já tinham brasileiros lá. Tinha o Dodô, que tinha jogado comigo na Sim. seleção do Sub-15. E eu fui pegar o Dodô lá. Uma coisa de louco, e tinha o Juninho, tinha outros meninos brasileiros lá na época que facilitou muito, muito assim Sim, minha e adaptação. quando chegaste o treinador também ainda era brasileiro, não era? A equipa Não, técnica quando ainda eu era brasileira, cheguei já era um não? Já tinham tunisiano, trocado? era o Ah, já Goran tinham trocado. na época. Ok, já tinham trocado. O brasileiro foi, tinha um brasileiro antes, aí trocaram por esse tunisiano, ele me levou. E aí foi no outro ano veio o Zanardi, né, de novo, veio Ah, outro exatamente. brasileiro. Mas aí nesse ano, quando eu cheguei, que eu falei, nossa, não sei como é que vai ser o futebol aqui, né? Mas os meninos começaram a falar que o futebol é assim e tal, tem espaço, não sei o quê. E eu cheguei como um meia, né? Eu cheguei como meia, que eu jogava no Santa Clara sempre de 10. E no Emirados é uma loucura, não sabe quem vai sair na janela, quem vai ficar, tem 6, 7 estrangeiros, os caras falam, ó, alguém vai rodar. E o Dodô na época era da minha posição e falaram, ó, provavelmente é você, Dodô, e tal. E aí acabou que foi um zagueiro, que tinha um zagueiro lá, o Robson, na época, e Sim. acabou que sobrou pro Robson, né, sair pra gente entrar os três. E o Dodô ficou, e aí foi quando a gente jogou o primeiro jogo a gente jogou e perdemos pro Alain, que era uma coisa normal. E eu cheguei, aí perdemos o primeiro jogo. E eu joguei bem assim, mas cheguei e fiquei triste no vestiário, eu triste lá, os caras tudo feliz, os árabes e comissão. E eu, o que que esses caras tá, mano, não tava entendendo nada. Aí o tradutor, eles estão muito felizes que falaram que o time nunca jogou assim, nenhum jogo do campeonato. Conseguiu botar os caras na roda, fez gol na Laim, perdemos de 2-1. Aí quase empatamos o jogo, não sei o que, os caras tá felizes da vida, viu que melhorou o time. Aí eu, então tá bom, né? Então vamos nessa, né? Falei, agora sim. Aí os meus pais estavam para ir para a ilha na época. Eles tinham comprado passagem, meus pais e meu irmão. E nessa eu fui para Dubai, assim, muito rápido. Foi em coisa, igual eu falei, coisa de 2 dias que eu nunca esperava. Então tivemos que mudar a passagem deles para lá e eles foram tudo para lá. Aí meu irmão foi no treino, no outro dia foi no treino, aí chegou lá depois do jogo, o treinador falou para mim: "Vem aqui", chamou o tradutor. "Esse jogo que vem você vai jogar de volante". Aí eu, como assim volante? Eu quero que você joga ali, ó, pega a bola no pé do zagueiro. Eu vou falar assim para eles, ó, toca a bola, a hora que ele tiver aqui é para jogar no pé dele, independente se ele tiver marcado ou não. Aí eu falei, não, treinador, eu nunca joguei lá atrás, não. Eu gosto de jogar do meio para frente, eu gosto de fazer gol, dar assistência. Ele joga, você só joga esse jogo. Se você não gostar, a gente te troca. E eu no treino bravo, falando, nossa, pelo amor de Deus, velho, esse treinador tá de brincadeira, pô. E meu irmão lá fora, meu irmão, tipo, os caras falaram, não, pode assistir o treino. Ele sentou na cadeirinha e vendo eu indo lá atrás. E ele, cara, o que é isso que tá acontecendo? E eu olhando pra ele assim, velho, eu já tava bravo, saí do treino bravo. Beleza. Aí o cara, ó, só joga esse jogo. Se você não gostar, eu vou te botar de volta na tua posição. Pra quê, rapaz? Nesse jogo eu dei 104 toques na bola. E fazendo o time jogar, e não era uma toqueira. Eu pegava lá atrás, saía tabelando lá de trás. Meu pai, nesse time, meu pai acabou o jogo, a gente ganhou de 2-1 do Fugeira, eu acho que era. Uhum. Meu pai, eu nunca vi um jogo teu assim. Melhor jogo da tua vida. Nunca vi tocando e fatiando a bola e chegando para chutar ainda. Aí chegou no outro dia o treinador. E aí, gostou ou não? Dando risada assim, sabe? Aí eu falei, eu amei. Igual o cara fala lá no Brasil, não gostei, eu amei. Aí foi bom demais. E essa mudança aí acabou me ajudando muito na minha carreira a partir daí, sabe? E deu um grande crescimento, assim, essa mudança de meia para volante ali, podendo buscar a bola e fatiando, achando os caras. Eu acho que foi a grande mudança, assim, foi esse cara que eu e minha família brinca até hoje, que eu tenho que agradecer para sempre, porque talvez se alguém visse isso lá no Santa Clara ou no Leixões,
mas acho que mais o Santa Clara ali na primeira divisão, se eu tivesse jogado um pouco mais recuado, podendo fazer buscando essa bola e tal, eu acho que eu teria me destacado muito e pro futebol europeu acho que teria sido muito bem utilizado, sabe? Porque tem um bom lançamento, um bom passe, né? Então encaixava bastante. Curioso. É curioso porque acabas por estar, és brasileiro, jogas nos clubes do Brasil, passas por Portugal, ou seja, passas na teoria por as melhores escolas de treinadores do mundo, É, por quem vê o jogo de forma verdade. melhor do que todos os outros. E depois acaba por ser um tunisino nos Emirados Árabes Unidos que descobre aquilo que ninguém tinha descoberto ainda e põe-te numa posição que nem tu tinhas descoberto, não é? Porque nem tu estavas É. minimamente interessado em jogar Não, naquela posição eu falei, você tá doido, sai fora, não quero isso não, pá, tá doido? Como é que eu e vou acaba fazer por ser gol? isso, exato, e acaba por ser isso que dá o pulo de sentir de facto muito mais jogador e muito mais útil e valorizado nessa posição. E aqui é curioso, e era só para falaste nisso e só queria puxar aqui um bocadinho mais isso também novamente, porque agora tem existido, não é uma polémica, mas é a questão dos jogadores, mesmo da Liga Inglesa e por aí fora, estar toda a gente a ir para a Arábia Saudita. Porque o futebol lá isto e o futebol lá aquilo e lá não se joga tanto, mas a realidade é isso que tu estavas a falar há bocadinho, era só que eu queria que eu puxasse, que é ninguém, só quem passa pelo sítio é que tem noção do que é jogar com 40 graus com a umidade gigante que lá está, ou seja, tu podes ser o jogador mais rápido do mundo que não consegues, a tua Não capacidade consegue. física é impossível, tu Se tens dá mesmo que 2, 3 baixar o teu piques ali, ritmo você de já jogo, tu tens mesmo que baixar o teu ritmo de jogo para conseguir jogar, porque senão não exato. consegues, não aguentas, ou seja, a qualidade está lá na mesma e quem vê aqueles jogos, lá está com cada vez mais com os jogadores que vão para esses É, destinos, e nomeadamente aqui que estávamos a falar nos Emirados, mas o jogo continua a ter qualidade, é um jogo interessante de acompanhar, mas o ritmo não é por não querer, ou não é por os jogadores não terem capacidade, é porque não dá, é impossível, é. não se consegue. Eu senti bastante, isso que a gente também como eu estava no meio da temporada no Santa Clara, eu cheguei e aí como eu comecei a jogar de volante, eu pegava a bola, conseguia ir até a área finalizar muitas vezes e voltava, batia e voltava, batia e voltava. E até eu falei assim, nossa, eu tô bem demais fisicamente, porque os caras às vezes estavam morrendo ali. A gente até falava assim entre os brasileiros, ó, guarda uma força aí, porque a partir dos 70 os guerreiros morrem e aí é a hora de fazer, mas o que você está falando é a verdade. Nesses países que a gente não é acostumado a acompanhar tanto, mas tem muito cara de qualidade, muito cara bom, muito cara forte também. Na Arábia Saudita, eu acho que os sauditas também são muito fortes, são muito bons de bola. São jogos diferentes, sabe? Não tem Sim, como falar assim, vai muito cara bom lá para Emirados e não consegue jogar, e o cara às vezes arrebenta na Europa e não consegue jogar lá, que falam que é muito mais fácil. Como hoje que eu tô aqui na Coreia também é a mesma coisa, que falam, tipo, na Coreia os caras é ruim. Rapaz, para jogar aqui não tem nada de fácil, não. Um dos lugares mais difíceis que eu achei, assim, de jogar, mas é, que tá dando boa. bom. Boa, vamos falar exatamente isso. Vamos falar então da Coreia. Passas pelos Emirados e depois vais para a Coreia. Daquilo que falaste há bocadinho, não é nada estranho nem nada que não estivesse no teu pensamento, porque falaste há pouco, inclusive, é que tinhas vontade de experimentar o futebol asiático e o Médio Oriente e por aí fora, e acabas por ir para a Coreia, não para o clube em que estás agora, não é? Foste para um outro clube. Sim, na época eu renovei com o Corfacan, fiquei mais uma temporada, e quando acabou eu dei uma esperada, porque eu achava que apareceria alguma coisa lá, apareceu o Aldafra na época, e eu não fechei, eu fiquei esperando, e não apareceu mais nada assim, até apareceu o Daegu que tá lá o Cezinha, né, que é hoje o cara mais famoso aí da Coreia, que é o brasileiro que faz o maior sucesso, e ele conhecia meu irmão, então, facilitou um pouco as coisas de saber informação, como é que era a cidade, como é que era o país e tal. Até porque a Coreia, como você disse, tipo, eu já tinha interesse mais na árabe. Mas a Coreia do Sul nunca veio assim na minha cabeça que eu iria jogar aqui, sabe?
Para ser sincero, eu nunca tive esse pensamento, tipo, vamos para a Coreia. Foi Uhum. uma coisa ali que os caras falaram, aí eu, pô, tem o Cezinha que o meu irmão conhece. Vamos dar uma ligada nele. Pô, como é que é aí? Como é que é o país e tal? Aí ele falou, pô, não pensa não, cara. Só vem que é um país espetacular. O time ainda que você vai cair aqui, que era o Daegu na época, é um time espetacular, torcida, fenômeno, salário em dia, tudo em dia. Eu falei, vamos embora. Aí acabou que assinei um aninho lá no Daegu e continuei jogando como volante ali, que eles precisavam de um volante que fazia essa ligação entre, né, a zaga e o ataque. Eles não tinham, a bola era muito só longa, mas tipo direto para o atacante, sabe? E o Cezinha tinha que buscar muita bola lá atrás e tal. Então eu cheguei e consegui fazer esse papel, sabe, de pegar a bola e achar ele toda hora ali. Toda hora o meu objetivo era achar o homem, que o homem decide, né? Tem jeito, o homem toca nele, ele sai costurando lá, acerta uns pombos, rapaz. E as coisas foram acontecendo. Boa. E como é que te sentes agora na Coreia? Ou seja, sentes que vais estar por aí mais tempo? Queres continuar a experimentar? Como é que o Bruno Lamas vê o Bruno Lamas neste momento? Como é que ele sente que as coisas estão a correr? Cara, tipo, eu sou um cara que sou muito aberto, assim, a ouvir as coisas e a entender o momento, sabe? Eu fui muito bem no Daegu, foi um ano incrível, assim, eu saí de lá com as portas abertas, graças a Deus, joguei até o último dia do meu contrato e saí de lá, todo mundo gritando meu nome, até hoje todo mundo me chama aqui, fala, vem acompanhar jogos meus aqui. E no Busan eu cheguei também, o time estava muito mal ano passado, e esse ano, até a rodada passada, a gente era primeiro colocado, né? Perdemos esse jogo e fomos para terceiro, mas a gente está buscando, né, o acesso de divisão, que seria uma coisa muito boa assim para mim e para o clube, né? Porque é um clube grande, é um clube gigante aqui, o Busan. Tem uma estrutura incrível também, paga em dia e faz as coisas tudo certinho que falam. E eu acho que é um clube que merece muito, sabe? E o meu objetivo hoje principal é fazer o Busan chegar na primeira divisão, né? Fiz 4 gols, dei 4 assistências na liga já, tenho ajudado bastante o clube e pretendo cada vez ajudar mais. Mas é isso que você acabou de falar, né? Não tem como eu falar, na minha cabeça, não tem como eu falar, tipo, eu vou ficar aqui ano que vem, ou né? Com toda janela é a mesma coisa, né? É muita matéria que sai, que eu vou para isso, vou para lá, vou para cá, e muitas das vezes não tem verdade, né? E eu tô focado aqui, tô focado no Busan, tô focado em melhorar cada dia e próximo jogo eu quero ganhar. E se tiver que acontecer, se for bom para mim, se for bom para o clube, a gente vai para onde você quiser que seja. Se for bom para os dois, hoje minha esposa está grávida, a gente tem até essa dor de cabeça de tipo, é uma coisa que também pesa muito, né? Porque a minha esposa ama aqui, eu também amo a Coreia, é um lugar que tem uma segurança incrível, que tem tudo de bom. E ela já está com 6, indo para 7 meses ali, e ela fica agoniada, né, nessa época de janela de transferência. Ontem saiu uma matéria, hoje sai que eu vou para outro lugar, e eu tento dar uma acalmada porque não tem nada certo. Eu tô no Busan e tô continuando aqui, tô feliz pra caramba aqui. Agora pode ser que aconteça e a gente Uhum. está preparado e a gente já viveu coisas muito, muito difíceis no começo e a gente vai batalhar junto aí, vai, que tiver que ser, vai ser. Estamos Sentes, abertos. antes de falarmos num futuro mais longínquo, queria-te perguntar isto agora. Sentes que estás no teu melhor momento? Sentes que agora este Bruno Lamas é o melhor Bruno Lamas que já. Ou seja, se pegares naquilo que fazias antigamente, no teu passado, por onde passavas, este Bruno Lamas é melhor jogador do que o Bruno Lamas do Leixões, do que o Bruno Lamas que teve no Brasil? Ou sentes que és um jogador diferente e que traz coisas diferentes para o jogo? Acho que eu acho que é isso. Eu acho que não é melhor. Eu acho que é diferente do que as coisas que eu fazia
antigamente, né? Antigamente eu era um cara, aquele número 10, tipo, mais paradão, que pegava a bola ali, chutava, fazia um gol, fazia uma jogada, os caras, ó, próprio Leixões, comecei ali a ganhar uma intensidade boa, mas não era a mesma coisa que os portugueses, né? Que os portugueses já tinham muita intensidade, mas ali eu me sobressaía com a minha qualidade, né? Assim, tinha alguns torcedores que pegavam no pé, e aí até o Malafaia, que jogou no Porto, o Ricardo Malafaia foi meu treinador, ele falava: eles vão te criticar, vai, 20 minutos do jogo, do nada tu faz uma jogada e faz um golaço e dá um chapéu e faz alguma coisa, os caras já começam a bater palma e você é o melhor do mundo. Então, acho que foi meio que isso na minha base. Tinha bastante gente que criticava e do nada eu acertava um chute lá, um golaço, ou fazia uma jogada diferente, os caras falavam que eu era o melhor e isso foi. Eu fui me adaptando no futebol de hoje, né? Tipo, se eu parasse naquela época, eu ia ficar para trás, que era só jogar pela qualidade. Eu tinha que correr e ali quando eu virei o volante, aí eu falei, rapaz, agora eu vou voltar até eu morrer. E eu fazia muito isso no Corfacano, no Daegu, só que foi o que mudou um pouco quando eu vim para o Busan. Quando eu vim para o Busan, o time estava meio mal assim na tabela e precisava fazer gol. Então o treinador começou a querer me usar de falso 9 ali, centroavante, falso 9. E eu falei, mano, olha como é que é o futebol. Aí eu fui para volante, agora o cara quer que eu jogue de falso 9. Eu falava assim, amigo, eu falava para ele com o tradutor, eu falava, eu não sei jogar nessa posição, nunca joguei, né, na verdade, mas eu falava assim, e agora, né, aí minha esposa, vai e joga. Você não jogou lá no de volante e deu bom? Vai e joga, depois você fala. Aí beleza, aí joguei um jogo ali, um jogo aqui. Aí ele tentava botar de meia, só que o time não tava aquele encaixe, sabe? Aí os últimos 3 jogos ele falou: você vai jogar de falso 9 os 3 jogos. E aí vai acabar a temporada, ano que vem a gente vê. Aí foi dito e feito. Joguei 3 jogos, fiz 2 gols e participei de um gol lá no último jogo. Aí ele falou, eu te falei. Ele falou de novo, né? Aquela velha história, tem que ouvir e ficar quieto. Ele falou, eu te falei, cara. Você ali perto do gol, qualquer bola vai sobrar, você vai guardar. Aí eu, beleza. Não, beleza, tá bom. Aí fui para casa daquele jeito, né? Não, tipo, naquela mesma história. Fui para casa, janela de transferência, não sabe se vai, se volta. Tinha contrato aqui, ainda tenho, né? 1 ano e meio. E quando eu voltei, sentei na mesa com ele para conversar, eu esperando o que ele vai falar, né? Aí ele falou: então, esse ano você vai continuar jogando de centroavante. Aí eu, nossa senhora, velho, e agora? Hein? Aí beleza, aí fizemos pré-temporada e tudo, eu tipo, sempre dando assistência ou fazendo um gol e tal. Comecei a empolgar, assim, falei assim, nossa, velho, eu acho que eu posso ser bom mesmo nisso, sabe? De aproveitar as chances aqui, perto da área e tal. Aí logo no primeiro jogo do campeonato, 5 minutos de jogo, sei lá, 7. O cara lançou a bola, eu dominei, toma de direita, gol. Aí lascou, aí não sai mais dali. Aí eu tô jogando nessa posição, assim, mais ofensiva, né? Agora tem 2 centroavantes aqui, o Franklin, que é brasileiro, é muito bom jogador, alto, forte, que eles contrataram. E tem um coreano também bem bom, assim, número 9. E aí, às vezes, eu jogo ali mais de meia, às vezes eu jogo 2 atacantes, eu e mais um. E estamos indo aí, estamos conseguindo fazer o nosso objetivo. E é isso, eu falo pro treinador, aonde você botar, eu vou jogar. Tem essa, vamos para cima. Então, e agora eu vou aproveitar aqui, porque há bocadinho já prometi, quando tu tinhas caído, prometi aqui ao Paulo Vítor, que colocava aqui esta questão, porque também é algo que eu te queria questionar. Ele questiona para quem nos está só a ouvir, Brunão, pretende voltar para o Brasil um dia? E pronto, eu aproveito aqui a questão dele para reforçar, além do Brasil, se Portugal, ou seja, se algum destes dois destinos se estão ainda nos teus planos realisticamente, se é apenas algo que, se acontecer, ótimo, se não acontecer, tudo bem na mesma. Ajuda-nos a perceber um bocadinho o que é que ambicionas ou se tens essa vontade, esse sonho de voltares aos sítios onde começaste, digamos assim. Cara, eu tenho uma consciência muito, muito boa, assim. Hoje eu tenho uma cabeça que
eu queria ter quando eu era mais novo, né? Pensar em muitas coisas, já futuro e tudo, e tá tranquilo. Para ser sincero mesmo, o meu pensamento hoje não é sair da Ásia aqui, do mundo árabe, não é sair daqui, porque foi onde eu ganhei estabilidade, foi aonde eu vi que eles reconhecem o jogador não só, o jogador faz gol, aí o cara é o melhor, mas o jogador, tipo, participa das jogadas e dá assistência, não sei o quê, nos outros países eles não são tão valorizados. Aqui na Ásia, no mundo árabe, quando eu renovei meu contrato, eu não tinha feito nenhum gol. E eles me tratavam como se eu fosse, tipo, um herói que tinha salvado os caras do rebaixamento, sabe? Tipo, que a gente não ia cair. E no Daegu, no meu primeiro meio ano, foi igual. Eu não fiz nenhum gol, ou fiz um gol na semifinal de uma taça lá. E, tipo, os caras me valorizavam muito, assim, muito mesmo, me elogiavam toda hora e tal, e não tinha ninguém que ficava. E no Brasil, meio que é isso. Hoje eu vejo daqui, né? Muitos caras apanhando no Brasil, é muito perigoso. Eu não tenho essa vontade assim hoje de falar assim, pô, jogar num grande do Brasil era o maior sonho de um garoto que começou lá no interior e ficava louco vendo o Corinthians jogar São Paulo, Palmeiras, Santos, todos esses times, né? Inter. Com certeza são times que você fala assim, pô, quem não queria jogar no Maraca lotado lá, igual os caras falam, você é doido, o cara gritando teu nome. Mas tem o reverso também, né? O jogador vai para lá, por exemplo, muitos jogadores estão voltando para o Brasil, né? E, por exemplo, o William, que jogou no Chelsea 10 anos, foi o rei lá e sempre reconhecido, seleção brasileira, chegou no Corinthians, onde ele jogou e foi esculachado, sabe? Então, às vezes, isso me dá uma desanimada, assim, porque eu sempre falava para minha esposa, falava, nossa, imagina eu voltando para o Brasil com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu jogaria lá. E eu vejo um espaço no Brasil que aqui não tem na Coreia. Tipo, o jogo da Coreia é muito mais pegado, é muito mais uma correria doida. Rapaz, vai dois em cada bola ou mais. É loucura. Então, mas eu não tenho essa. Tipo, eu quero voltar, sabe? Eu quero voltar, não. Uhum. Pode ser que um dia aconteça, pode ser. Mas na Certo, mas não frente, é eu não isso, sei. Pode ser que eu não mude de faz parte vontade, dos teus planeamentos, mas mas se não faz acontecer, parte. ótimo. Meus planejamentos hoje, para ser sincero, é ficar na Ásia, mundo árabe, que foi um lugar que eu fui muito feliz também. Portugal é aquilo que a gente fala, eu tenho que pensar no meu futuro, da minha família, agora vem um filho, e Portugal, infelizmente, hoje não tem, os investimentos são muito baixos, os clubes que eu tive oportunidade ali de jogar, o jogador faz uma carreira ok, mas vai acabar a carreira e vai ter que correr atrás de muita coisa para trabalhar, para dar o sustento da família. E não é isso que eu penso para mim. Eu penso que eu quero, quando eu parar, ter uma vida estabilizada, sabe? Tipo, Uhum. sem precisar, vou trabalhar em alguma coisa, posso buscar alguma coisa, mas ter um dinheirinho ali que eu falo assim, nossa, eu tô beleza, não preciso sair correndo igual maluco, sabe? Claro. E é isso. Claro que, pô, imagina eu terminando a carreira, voltar ali também para Portugal. Eu acho que tenho muito mais vontade de voltar para Portugal do que voltar para o Brasil, que eu, querendo ou não, não tive uma história profissionalmente, né? Uhum, uhum, percebido. Bruno, parecendo que não estamos aqui já há mais de uma hora a conversar, o tempo passa a voar Conversa, mesmo. conversa boa, né? Essas conversas da vida, o guerreiro nem É isso percebe. mesmo, é isso mesmo. Mas pronto, antes de finalizarmos, o que eu te ia pedir, essencialmente, era se tens alguma mensagem final que queiras deixar a quem nos esteve a acompanhar, quer aqui agora no direto, quer depois nas gravações, quem nos vai ouvir, e que nos digas a quem nos está a acompanhar qual é a melhor forma de poder acompanhar tudo o que tu fazes, qual é a rede social preferida e qual o nome do utilizador, etc. Que deixes isso também no ar. É, primeiro a mensagem, eu acho que toda vez que eu falo assim com alguém assim e tenho que deixar uma mensagem, é mais para a molecada mesmo, que eu tenho bastante fã que é jovem no Brasil. Explodiu uma série minha lá do FIFA, do Beach Foot lá, que é o GCP, a molecada ama aí, fica ligado em tudo.
E essa molecada me pergunta muitas vezes como que eu faço para virar um jogador, moleque de 12 anos, 10 anos, 8. E é aquilo que eu falei aqui, cara. Não tem um segredo assim que eu consiga falar assim para você, ó, faz isso que vai dar certo. O guerreiro tem que ser o famoso guerreiro mesmo. Tem que, se tiver que sair de casa com 12, 13, 14 anos, vai ter que sair, não tem jeito. Porque a vida do futebol. Hoje eu tô aqui na Coreia, mas eu tô pegando o que eu fiz lá desde 12 anos, tudo que eu lutei e fui me valorizando. E lutar cada dia, não desistir. Pode ser que um dia você vai estar no banco lá, você vai nem ir pro jogo, e aí pode ser que no outro mês você já é o cara do time, que aconteceu muito comigo no Santos. Muitos caras que não eram nada, tipo, na base eram os esculachados. Quando chegou no sub-18, ali sub-20, foi os caras que deram aquele salto, todo mundo, eita, como que aconteceu isso aí? Então, no futebol você não pode desistir jamais, desde pequeno trabalhar muito, porque hoje em dia, mais do que antigamente, que eu vejo, né, na minha época, ainda a qualidade técnica sobressaía ainda, na época da minha base. Hoje em dia, os times menores já estão trabalhando firme para garotada. Intensidade é a coisa mais pedida no futebol hoje em dia, né? Eu vejo muitas perguntas, mas, tipo, perguntando para algumas pessoas, que você acha que um jogador com mais técnica ou jogador com mais intensidade? Hoje em dia, os caras querem um jogador ok de qualidade, mas que tenha intensidade. Se o cara é intenso e tem a qualidade acima da média, é o que vai sobressair, entendeu? Que vai fazer ele ganhar mais, que vai fazer ele dar alguns saltos. E é isso, é focar sempre no que você pode evoluir. Agradecer todo mundo aí que teve presente, você que sonha em ser jogador, batalha firme, que pode ser que você não seja o melhor, mas se você trabalhar duro, com certeza você pode chegar longe e pode bater aí seus objetivos. Pode não chegar onde você almeja, que é uma seleção brasileira, que a gente sempre. O maior sonho é o quê? Jogar uma Copa do Mundo e tal. Mas, eu vou falar a verdade, onde eu cheguei, eu sou muito grato e sou muito, muito, muito feliz por tudo que eu conquistei, os times que eu joguei. Muita gente comenta lá, pô, mas você joga hoje, né, na segunda divisão da Coreia. Mas eles não sabem a felicidade que é jogar na segunda divisão da Coreia hoje, num time que tem muito nome aqui, e eu sou um cara valorizadíssimo aqui, graças a Deus. Então, não tem essa segunda divisão na Coreia, aonde for, agradeça aonde você chegou, porque com certeza isso é o maior ensinamento, assim, eu tenho amigos, o Marquinhos que joga no PSG, o Ederson que joga no City, é outra vida, tipo, eu falo às vezes para minha mulher, eles estão num patamar que a gente não consegue nem imaginar, e tem gente que não vingou, que jogou comigo, ou meus amigos, que eles ficam, porra, quando eu tô lá no Brasil, caramba, você chegou nesse patamar foda, né? Porque sabe mais ou menos as coisas que eu conquistei aqui, o que eu ganho e tal, o que eu tenho. Então eles ficam, nossa, muito foda. E eles não conseguem imaginar ainda o que eu passo aqui, a alegria que é a vida da minha esposa que é muito boa. Então é uma coisa assim, agradecer a cada dia, onde você conseguir chegar, agradece bastante, não fica reclamando. Eu sou de reclamar também, muitas vezes eu reclamo e depois eu paro e fico, caramba, velho, tô reclamando de uma coisa que se os meus amigos tivessem, eles estariam, tipo, rindo e falando assim, pô, tem que treinar mais 2 horas? Vambora. Aí o guerreiro às vezes tá aqui e às vezes fala, porra, hoje o treino vai demorar 2 horas, velho. E é isso que é a diferença, sabe? De você ter essa consciência de, não, se tiver que treinar 2 horas, vambora, velho. Vamos treinar que vai valer a pena e tal. Então, é isso, é ter cabeça no lugar, batalhar independente do que for, trabalhe duro, que as coisas vão dar certo aí na hora certa. E como é que te podem acompanhar? Qual é a rede social que preferes que as pessoas te acompanhem? Cara, no Instagram eu sou bastante ativo e, e nessa rede nova aí que eu não sei nem falar o nome, vou deixar você É o falar que Threads, eu deixo. É o Threads. Para quem está em Portugal ainda português não falar está. melhor, velho. Esses negócios aí de inglês. Para Negócio de quem, inglês é meio complicado. Eu fui aprendendo assim, ó, na força, mas
Mas ainda é só o guerreiro consegue fazer umas respostas, entende bem, mas o negócio é o português mesmo lá do Brasil e vamos embora. Para quem não está em Portugal é o Threads, para quem está em Portugal continua a ser o Threads, mas ainda não está disponível, pelo menos no momento em que estamos a gravar este programa, não está disponível ainda na Europa, provavelmente Mas estará mais muito em no breve. Instagram também. No Instagram eu sou bastante ativo ali. Tem o Perfeito, YouTube, mas tá parado também. O meu canal tá meio parado lá, tem que voltar ativa, porque a molecada tá cobrando. E essa molecada aí é forte e eu tenho que fazer isso aí para eles, mas a gente vai voltar. Estamos focados perfeito. agora nessa subida de divisão, mas a gente vai ter um tempinho aí para voltar com tudo.